Olá, meus caríssimos irmãos, amigos e internautas. Vos cumprimentamos com a santa, sublime e gloriosa paz do Senhor. Ao ensejo, damos a todos as nossas calorosas boas-vindas à sala virtual da IBD, da Assembleia de Deus Missões, em Dourados, Mato Grosso do Sul. O principal propósito desse canal é ministrar o ensino da Palavra de Deus. Agradecemos a todos pela manifestação de apoio através dos likes. Estamos no terceiro trimestre de 2023, bem como com o tema em estudo, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito de Babilônia? O comentarista desse trimestre é o pastor Douglas Batista. Ele é doutor em Teologia Sistemática, mestre em Teologia do Novo Testamento pela FTCB. Também mestre em Ciência das Religiões pela Faculdade Unida de Vitória, pós-graduado em Docência do Ensino Superior e licenciado em Educação Religiosa pela FACEM e Filosofia pela ACESP. É também o pastor presidente da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal. Meus caros irmãos, estamos iniciando a lição de número 3, o perigo do ensino progressista. Veremos nesta aula a tentativa dos ensino progressista de descaracterizar a autoridade da Palavra de Deus. O apóstolo Paulo destaca que nos últimos dias seriam de tempos trabalhosos. A substancialidade da fé daria lugar a uma mentalidade relativista, em que as relações teriam como base o egoísmo e a busca desenfreada pelos prazeres. Entretanto, vale ressaltar que a deterioração moral e a corrupção da fé só seriam possíveis se porventura houvesse o enfraquecimento da ortodoxia bíblica. Estamos vivendo esses dias de que falou o apóstolo Paulo. Haja vista as teorias progressistas de desconstrução da Bíblia ou desqualificação da doutrina, estratégias malignas para tentar enfraquecer a fé dos cristãos e promover a baixa qualidade da vida espiritual. A verdade bíblica permanece. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Por esta razão, meus caros, há tantas tentativas de alterar ou mesmo atualizar a compreensão das verdades bíblicas, com o fim de formatar um novo entendimento a respeito da ética bíblica. Este processo de distorção das Escrituras coaduna com a pergunta do Senhor Jesus: quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará a fé sobre a terra? Lucas 18, 8. Meus caros, a deterioração da qualidade de vida espiritual nos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo será o resultado do distanciamento dos homens em relação à crença na Palavra de Deus. A Bíblia destaca que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a Palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. De acordo com Stanley Orton, na obra Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, publicado pela nossa CPAD, as Escrituras expõem um padrão de ética que supera em muito
o que seria esperado de homens e mulheres comuns. Conclama a pessoa a uma moralidade que supera nossa medida de justiça. Cada um desses escritos apresenta ideias morais e religiosas muito mais adiantada para a época em que surgiram, e tais ideias continuam orientando o mundo. Meus caros, a Bíblia lida com franqueza com os fracassos humanos e com o problema do pecado. Seu sistema ético é compreensível, pois inclui toda a área da vida. O alvo da ética bíblica não é meramente o que a pessoa faz, mas o que a pessoa é. Através da Bíblia, Deus nos chama não a simples melhoria, mas a transformação, para nos tornarmos novas criaturas em Cristo, conforme o apóstolo Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 15 e versículo 17. E ainda em Efésios, no capítulo 4, versículo 20 ao 24. Meus caros, se as pessoas abandonam a crença na palavra de Deus, como haverá fé ilibada? O que resultará em uma fé inconsistente e, por conseguinte, uma vida espiritual conivente com as práticas mundanas. Por esta razão, a igreja não pode perder a sua essência, mas deve ser a salvaguarda dos preceitos e valores da palavra de Deus. Portanto, nós convidamos para que você esteja no Templo da Assembleia de Deus Missões para participar de mais uma aula bíblica, onde estará sendo abordado o perigo do ensino progressista. Esta aula será ministrada pelo professor Luiz Carlos Giovanni, no Templo Central da Assembleia de Deus Missões, em Dourados, com sede à Rua Rael Bonfacker 2220, em frente à Praça da Bíblia, em Dourados, Mato Grosso do Sul. Temos um texto bíblico que queremos compartilhar convosco. Nós chamamos isso de texto áureo. Leiamos, portanto, a palavra de Deus. Ela se encontra no capítulo 3 da carta de Paulo aos Romanos, versículo 20, aonde nós lemos: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. E temos também a verdade prática, que é o suprassumo da nossa aula bíblica, e a nossa verdade prática é resumida apenas numa frase. Os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. Temos um texto bíblico para compartilhar convosco. Na nossa lição bíblica, nós encontramos registrado na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 1 até o versículo 9, nós lemos o seguinte: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados,
levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimentos e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi naqueles dias. Meus caros, nesta aula veremos alguns perigos do ensino progressista à fé cristã bíblica. Também parte do arcabouço progressista e liberalismo teológico, o teísmo aberto, a teologia da libertação, bem como as suas derivadas, tais como teologia feminista, teologia negra, teologia queer e etc. O propósito básico destes movimentos teológicos é desconstruir a moral cristã, implodir a ortodoxia bíblica e corromper a fé bíblica por dentro da igreja evangélica. É muito provável que você já tenha ouvido algumas preleções em que há uma insistente ênfase em desconstruir os postulados que sempre foram caros ao cristianismo bíblico. Em relação a isso, o apóstolo Paulo diz que estamos diante de pessoas orgulhosas, tomadas por desejos doentios, por discussões a respeito de palavras, fazendo falsas acusações a respeito da piedade como uma mera fonte de lucro. Trata-se de uma mente pervertida, privada da verdade, conforme o apóstolo Paulo escreveu na 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 a 5. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-vos dos tais. Meus caros, veremos que os ensinos progressistas enfraquecem a autoridade da Bíblia. Suas heresias propagam que as Escrituras contêm erros, que Deus não é soberano, e que as Escrituras e que o sobrenatural é um mito. São indiferentes à doutrina bíblica do pecado, relativizam os valores morais e defendem a necessidade de ressignificar a fé cristã. Por conseguinte, seus ensinos progressistas resultam na descaracterização do cristianismo bíblico. Verificaremos alguns dos seus heréticos conceitos e os meios espirituais pelos quais a Igreja deve resistir os seus efeitos maléficos, conforme lemos em Judas capítulo 1, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Portanto, não deixe de ir ao templo da Assembleia de Deus, onde estará sendo ministrada a aula do currículo
da CPAD. Você certamente vai aprender muito, vai criar um escudo espiritual para se defender das atrocidades destas narrativas socialistas. Quer se aprofundar mais sobre o assunto? Venha ao templo. Neste domingo, os professores da Assembleia de Deus em todo o Brasil e fora dele estarão abordando os seguintes assuntos: a descaracterização do cristianismo. Dentro desse assunto, se comentará a deterioração moral, a erosão da ortodoxia e a corrupção da fé. Na segunda parte, os nossos professores estarão abordando as teorias progressistas. E dentro destas teorias, estará sendo abordado a desconstrução da Bíblia, o teísmo aberto e a teologia da desmitologização. Na parte 3, estará sendo abordado refutando o ensino progressista. E dentro deste tema, refutando o ensino progressista, estaremos comentando sobre reafirmando a autoridade da Bíblia, ensinando as doutrinas bíblicas, enfatizando a santificação. Meus caros irmãos, amigos e internautas, as Escrituras advertem que a conduta humana dos últimos dias é de repulsiva descaracterização da fé. A heresia progressista critica as Escrituras, promove o enfraquecimento da ortodoxia bíblica, instiga a frouxidão moral e afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo. Contudo, a postura da Igreja não deve ser de inércia, mas de resistência à iniquidade. A defesa da fé não deve ser de inércia, mas de resistência à iniquidade. A defesa da fé ocorre quando os valores imutáveis e atemporais da Bíblia são exercitadas pelo poder de Deus na vida diária do crente salvo. Conforme o apóstolo Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Meus caros irmãos, aqui concluímos o resumo da terceira aula do terceiro trimestre de 2023 sob o tema O perigo do ensino progressista. Ao ensejo, queremos convidar para se inscrever no canal para acompanhar o terceiro trimestre de 2023 sob o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Meus caros irmãos, amigos e internautas, queremos agradecer a todos quantos dedicaram tempo para nos assistir ou nos ouvir, e agora queremos abençoá-los a todos com estas palavras. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo seja contigo, com a tua casa, com a tua família. Fiquem todos na santa, sublime e gloriosa paz do Senhor. Deus vos abençoe. Amém.